começo essa matéria aqui na Câmara Municipal de Santos, ao lado do presidente Carlos Melo, que é uma simpatia, acredito que você já deva conhecer ele, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e região, numa solenidade de outorga da placa comemorativa dos 115 anos desse sindicato, que é o mais antigo da nossa região. Mas primeiro eu queria que você dissesse para quem está assistindo o programa JB a importância desse sindicato para o Porto de Santos. Breno, obrigado pela oportunidade, é uma satisfação ímpar estar aqui, muitos colegas despachantes celebrando, participando dessa solene homenagem, uma homenagem justa, mais do que justa e perfeita, em prol de uma categoria que luta diariamente para defender os interesses desses profissionais. Na nossa cidade de Santos, o profissional despachante, Breno, ele está inserido em todo o contexto, como eu pontuei, na terra, no céu ou no mar, ele está em todo lugar. Estamos dia a dia trabalhando, nos aprimorando e buscando, juntamente com o poder público e o privado, soluções concretas e objetivas para que possamos, dia após dia, fomentar desenvolvimento, porque o desenvolvimento agrega conhecimento e conhecimento é a chave do futuro. Então, como entidade de classe, instituição, o nosso compromisso é trabalhar para cada vez mais levar e elevar o nome dessa marca secular, o SDAS, Breno. Ano que vem o sindicato completa 40 anos declarado como utilidade pública, Breno. Você veja a responsabilidade que recai aos meus ombros e dos meus pares da diretoria. E para nós estar inseridos nesse gigante, que é o Porto de Santos, não poderia ser diferente. Presente sempre. Esse é o meu propósito e objetivo, fomentar cada vez mais o desenvolvimento. Esperamos quase 100 anos para sair o túnel, um projeto no papel, prestes a ser idealizado, e 115 anos de protagonismo, de vanguarda, esse sindicato. Então, Breno, que essa homenagem seja extensiva aos meus antecessores, os precursores, aos associados, aos colaboradores, todos aqueles que constroem diariamente o melhor da nossa instituição. E dentro da nossa cidade, Breno, com o brilho no olhar, eu digo, satisfação de servir a uma entidade, uma instituição secular. E esse brilho no olho, são pelos 115 anos do passado ou por um futuro próximo que está vindo cheio de tecnologia, cheio de garra pelo sindicato? Olha, Breno, o brilho nos meus olhos é o farol do futuro, porque ele aponta a direção, o melhor caminho a seguir. E como nós sabemos, sozinho ninguém faz nada. Aquele que caminha sozinho, como já dizia Clarice Lispector, pode até chegar mais rápido, mas se a gente for junto, com esse mesmo olhar imbuído, comprometido, a gente vai mais longe, Breno. Então o meu compromisso, com esse olhar voltado de inovação, modernização, tantas ferramentas tecnológicas que chegou, o NPI chegou para ficar, como o Uber, a gente está falando da integração de sistemas, a entidade preocupada por fomentar e capacitar seus profissionais, tem esse olhar, esse cuidado de dar e entregar conhecimento, capacitação. E eu vejo hoje, à frente do meu tempo, como estando presidente do sindicato, que é uma satisfação poder promover, levar e elevar. Então, Breno, a mensagem que eu deixo com esse brilho no olhar do futuro era que cada colega despachante, esses jovens que estão vindo, se embrenhem como através da instituição, participem, estudem, se aprimorem, para um dia vocês estarem aqui honrando esse sindicato, participando. Hoje na tribuna eu vi você falando sobre Deus, sobre sua esposa que não pôde estar presente aqui. Eu vejo você falando sobre o seu pai com muita emoção, sobre as pessoas que fazem parte da sua vida e também das pessoas como os colaboradores que fazem parte. Você fez questão de honrar essas pessoas e também uma pessoa muito importante para o dia de hoje, que é o vereador Lincoln Reis, que fez essa proposição tão bonita para comemorar esses 115 anos. Olha, Breno, o Lincoln é um amigo querido, meu amigo de outrora, da época de boy. O maior orgulho da minha vida, o aprendizado de ter pertencido ao campus, como ele citou, eu também fui patrulheiro, um eterno aprendiz. E ele, por ter nos entregue nessa solene homenagem hoje, nessa Casa de Lei, a Casa do Povo, não poderia deixar de reverenciá-lo
invocando a todos os colegas para que ficassem de pé, para agradecer e reconhecer o trabalho, que ninguém faz nada sozinho, mas ele tem muitos amigos pelo caminho, ao Lincoln Reis, a todos os vereadores, por unanimidade, acataram esse pedido de fazer uma homenagem tão marcante e vibrante nessa noite. Então é motivo de muita satisfação e orgulho. E eu quero aqui agradecer ao amigo, colega, muito digno, despachante aduaneiro Lincoln Reis, pela oportunidade, Breno, a oportunidade de entregar algo para uma instituição. A gente vai passar, mas com certeza, Breno, o legado vai ficar. Por fim, não poderia deixar de dizer o meu bordão. O bom profissional, despachante aduaneiro, Breno, ele não embaraça, ele desembaraça. Eu trouxe para bater um papo com a gente o vereador Lincoln Reis, que é o propositor dessa outorga, desses 115 anos, de um sindicato querido da nossa cidade. A primeira pergunta que me vem à cabeça é: o que te fez trazer o sindicato nessa noite tão gostosa aqui na nossa Câmara de Santos, com essa homenagem tão bonita? É a minha profissão, né? Eu sou despachante aduaneiro, então nada mais justo que contribuir com mais um ano de vida do nosso sindicato, o sindicato mais antigo do Brasil. E nada mais justo, né? É uma homenagem que eu subo no púlpito para falar com muita emoção. De tudo que eu trabalhei, num legado que eu trabalhei com o Comex, no despacho aduaneiro como office boy pelo campus, depois virando assistente de importação, depois virando ajudante despachante aduaneiro e me tornando um despachante aduaneiro em 2008. Então, nada mais justo que trazer essa homenagem, agradecer ao presidente Carlos Melo, simpático demais, é um líder, é uma liderança da nossa categoria. Um beijo no teu coração, meu irmão, e que você aí tenha uma gestão muito excelente e ativa, né? Ativa com a nossa categoria. O despachante aduaneiro ele tem que se reinventar a cada momento, então muita inovação aos meus amigos, meus irmãos despachantes aduaneiros, as despachantes aduaneiras também, que fazem parte de todo esse contexto, dessa cadeia que o despacho aduaneiro tem proporcionado para a nossa cidade. A nossa cidade, nós temos o maior porto do hemisfério sul, né? Então nada mais justo que essa categoria ser exemplo para todos, né? Porque tudo que chega na nossa casa é através de uma importação, exportação, tanto do insumo, de tudo, chega para o consumidor. E graças a quem? Ao despachante aduaneiro, graças a você, despachante aduaneiro, graças a você, despachante aduaneira. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Elias Júnior, ouvidor público aqui da cidade de Santos, que veio hoje representar o nosso prefeito Rogério Santos e homenageando os 115 anos da SDAS, né? É um prazer imenso para a nossa cidade de Santos ter uma instituição com 115 aqui. Breno, cumprimentar você, todos que estão nos acompanhando. O Sindicato dos Despachantes é o primeiro sindicato do Brasil. Santos tem o maior porto do Brasil e o trabalho do sindicato dos despachantes é essencial para o fortalecimento das relações e do comércio internacional. Então, representar o prefeito Rogério, a prefeitura municipal, nesse ambiente que é a Casa do Povo, é motivo de honra, de alegria, para cumprimentar esse segmento que é tão essencial, que movimenta a nossa cidade, né? O Sindicato dos Despachantes, por meio do seu trabalho, contribui com o desenvolvimento econômico, com a balança comercial, são essenciais e estratégicos para a atividade portuária. Mas eu queria ouvir de você um pouco sobre o teu trabalho como ouvidor público aqui na nossa cidade, que ele tem uma relação muito importante com o cidadão santista. A Secretaria de Ouvidoria e Controle, ela tem dois pilares fundamentais. A ouvidoria, o controle social, o diálogo com a população,
por meio do registro de manifestações na ouvidoria, que são reclamações, elogios, sugestões e requerimentos da Carta de Serviços Públicos Essenciais, que também é monitorado pelas plataformas da ouvidoria, né, as plataformas do município de Santos. A controladoria, por sua vez, tem o papel do controle interno, da melhoria dos controles internos para contribuir com a governança, com a boa governança aqui na nossa cidade. Então o prefeito Rogério, ele tem essa preocupação e utiliza o nosso trabalho da ouvidoria e controladoria como instrumento e ferramenta de gestão. Na medida em que a gente dialoga com a população, que a gente entende via registros, né, quais são as demandas da população, o prefeito consegue aí deliberar e destinar recursos para projetos importantes para a melhoria dos serviços públicos na nossa cidade. Eu fiz questão de trazer um despachante aposentado, muito conhecido na nossa cidade, Baiaro Umbuzeiro, que também é presidente da Arbitrar, mas presidente da Transbrasa. Que gostoso ter você aqui hoje, Baiaro. Muito obrigado. Nós estamos na Arbitrar aproximadamente, deixa eu fazer o cálculo, desde 97. E sempre associado, depois diretor e agora estou no terceiro mandato de 3 anos. E essa relação com despachantes é muito próxima, porque a Arbitrar, ela cuida exatamente dos interesses do retroporto, embora a gente tenha associados que são terminais portuários. O retroporto é aquele que não tem água, ou seja, é aquele que dá sustentação à movimentação de carga e descarga dos navios. E o foco da nossa associação é na carga. E a carga está ligada diretamente a quem? Os despachantes aduaneiros. Então é muito próxima a nossa relação, até porque nós somos parceiros também da alfândega. Isso é muito importante. Como são os despachantes aduaneiros. Então, é uma relação muito estreita nossa. São poucas as entidades que fazem 115 anos. 115 anos e atuando, não é? Com um corpo enorme de profissionais, de aposentados. Ou seja, como disse o Melinho, é uma família. Verdade. Então, isso é muito importante. Para mim, conviver com colegas despachantes e conviver com o sindicato despachante, com a credibilidade, com o respeito que se tem por uma entidade dessa, sempre é muito gratificante e prazeroso. Então eu quero, na medida do possível, me manter junto com o sindicato despachantes. O Melinho, um excelente presidente, nos surpreendeu com a sua eficiência, porque eu conheço o Melinho, porque é meu cliente lá na Transbrasa, então há uma relação muito próxima entre a gente, tanto que quando ele se lançou candidato, me procurou e falou: Melinho, estou contigo, pode ir fundo, que nós vamos juntos, não é? Para frente sempre. Então, para mim é uma satisfação estar participando dessa festa. Já tá virando figurinha carimbada aqui no programa JB. 2 vezes nessa edição, meu amigo comandante Mendes, que é capitão de mar e guerra, né? Exatamente. E eu queria fazer uma outra pergunta para você. Todo mundo que vem a Santos adora ver o porto, a entrada do nosso canal. E eu queria que você falasse um pouco sobre como que funciona essa coordenação de entrada e saída das embarcações. Poxa, é uma pergunta bem interessante, né? Ela envolve muitos entes, muitos atores, né? Temos ali a questão da Autoridade Portuária de Santos,
que regula literalmente o momento da entrada ou saída, mas ela o faz por meio de um contrato que ela tem com a praticagem. E a praticagem, ela confirma com os agentes de manobra, né, a hora da entrada, a hora da saída exatamente. E para isso, né, são emitidos alguns documentos que passam por uma série de órgãos para autorizar aquilo ou não, para ver se todos estão em conformidade. Basicamente é isso. E aí são regulados esses horários de entrada e de saída, estando tudo de acordo com a parte documental. A praticagem organiza esses horários, eles entram e também saem. E olha, é um porto que tem uma grande eficiência nisso. Existe um tempo médio, né, e esse tempo médio é muito bem avaliado em relação a todos os outros portos do mundo. Esse serviço que é feito hoje é uma cooperação entre a autoridade portuária e a praticagem, vem sendo feito de uma maneira bem macia, realmente é algo elogiável. Parabenizar por esse programa que realmente leva para a nossa sociedade a informação, a cultura. Temos aí no dia 29, agora, domingo, o navio veleiro Cisne Branco atracado no cais da Capitania. Quem quiser visitar, conhecer as tradições de marinha, perguntar à vontade sobre o nosso veleiro Cisne Branco, vai ser uma satisfação recebê-los no horário de 10 da manhã às 17. Então sejam bem-vindos, todos que estiverem aí disponíveis na cidade de Santos, vai ser um programão, hein? Do CIESP, vindo prestigiar aqui essa comemoração desses 115 anos, muito bem comemorados aqui na Câmara Municipal do Sindicato dos Despachantes, né? Eduardo Barbosa, que felicidade a nós ter você aqui hoje prestigiando. É muito importante prestigiar essa categoria. É o sindicato mais antigo do nosso país, então são 115 anos que o sindicato está completando agora. É mais antigo que o nosso Santos Futebol Clube, né? E nada mais importante do que ligar o despacho aduaneiro à indústria paulista. O despachante aduaneiro ele é ponto central para importação e exportação de produtos para a nossa indústria. Então é muito importante que essas duas entidades elas andem em conjunto. Legal. Edu, como que está seu trabalho no CIESP? Você agora como presidente dessa instituição, a gente vê uma geração nova, uma geração jovem, né? E angariando a indústria aqui na nossa região. Iniciamos o nosso projeto, a nossa diretoria agora em janeiro de 2026. Temos 4 anos de muito trabalho pela frente. Queremos trazer uma maior representatividade aqui para o nosso município e que sejam feitas leis, projetos que atraiam essa indústria aqui para a nossa região, que é muito importante. A gente teve uma agenda importante com o nosso prefeito Rogério Santos, que se comprometeu em colaborar para atrair mais indústrias para a nossa região. Eu quero parabenizar os sindicatos dos despachantes aduaneiros, todos os seus associados, pelos 115 anos. São 115 anos de muito prestígio, muita dedicação e o Porto e o comércio exterior agradecem o trabalho de vocês.